que é arte terapia e as imagens, né? Seguindo aí nesse tema, em busca de um estilo. E aí, primeira pergunta, né, que pode vir assim, o que é um estilo? Né? Mas o que é isso? O que é um estilo? Então, foi procurar, né, ali na internet, essas definições assim rapidinhas que eles dão, antes de vir com todas as informações que eu já tenho na cabeça, fui lá procurar. Aí deu assim, o que é um estilo? Né? Conjunto de tendências, gostos, modos de comportamento característicos de um indivíduo ou grupo. Uma segunda definição é conjunto de tendências e características formais, conteudísticas, estéticas, que identificam ou distinguem uma obra, um artista ou determinado período e movimento. Né? Então aqui ele está falando nesse segundo modo aí, mais com relação às artes plásticas, né? A arte de uma maneira geral. Então, como é que funciona, né, essa ideia do estilo na história da arte, por exemplo? Né? A gente vai pensar num estilo barroco, né, um estilo renascentista, estilo romântico. Vamos ter esses movimentos da arte, né, e cada um com características muito próprias. Então, e quando é que muda, né? Ao longo aí da nossa história humana produzindo arte, a gente percebe, né, essas mudanças de estilo. E o que define, né? Por que muda um estilo na história da arte? Quando mudam os valores, né? Quando aquele estilo, aquele modo de fazer arte, aquelas imagens, aquela temática, aquele modo de tratar aqueles temas já não respondem mais àquele tempo, né? Não responde mais às necessidades daquele tempo e começa a estar dissociado da realidade que aquelas pessoas estão vivendo. Então os artistas vão buscando novos modos, né? E o estilo tem a ver com esses modos, né, de criar as imagens, né? Então os estilos. E aí, como pensar isso, pensar esse estilo que a gente vai trazer aí da história da arte, como seria pensar nisso nas imagens produzidas, né, pelos nossos clientes no processo terapêutico. A gente vai ter que ver, né, de maneiras diferentes, mas alguns pontos, né, vão ter aí em comum. Né? No livro da Feigal Strower, Universos da Arte, ela tem um capítulo que ela vai tratar das correntes estilísticas básicas, né, na história da arte, a história da arte ocidental. Então, ela vai trazer 3 correntes básicas, né, que são o naturalismo, o idealismo, o expressionismo, e ela vai somar a esses 3 uma tendência, né, surreal e fantástica. Então a gente teria aí 4 modos, né, de lidar, e esses modos de criar a imagem, esses modos de representar, né, a realidade, seja ela interna ou externa, elas vão estar, como é que eu vou dizer? Ela tem esse capítulo dos estilos dentro de um tema maior, que é a deformação, né, daquilo que o artista vê. Então, ele vai deformando a realidade de um modo naturalista, né, trazendo as especificidades daquela imagem. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina uma imagem de uma árvore. Então, vários artistas, cada um de um estilo, de uma corrente estilística, né, como ela traz, pintando uma árvore, a mesma árvore. Então, o que for, né, dessa corrente estilística naturalista, vai fazer o quê? Vai pintar essa árvore conforme ele está vendo, né, o mais assim próximo do que ele está vendo, com as particularidades daquela árvore.
O outro artista que está nessa corrente estilística idealista, ele vai generalizar aquela árvore, né? Então essa árvore é uma figueira. Então ele sabe como são as figueiras, né? Genericamente, como é uma figueira. Então ele vai ajustar aquela árvore que ele está vendo a uma figueira ideal. Então a deformação daquela árvore vai ser nesse sentido dela estar idealizada. Ela vai ser corrigida para se encaixar num modelo, num padrão. O outro artista, o terceiro artista, ele vai olhar para aquela árvore e ele vai ser do estilo expressionista. Então ele vai olhar para aquela figueira e vai se ater a como ele pode deformar mais ainda aqueles galhos, né? Talvez até pensando naqueles galhos assim terríveis, né? Então trazer uma coisa mais com mais sentimento, com mais dramaticidade, né? Então ele vai mudar aquela árvore também, enfatizando outras coisas, né? Enfatizando aí as emoções, né? Então seria esse expressionista. E o quarto grupo, né? O artista surreal, ele vai olhar para a mesma árvore, né? E vai criar coisas, colocar coisas ali que não estão na árvore, né? Vai inventar, vai dar asas à imaginação, né? Ele pode transformar aquela árvore, os galhos em mãos, né? Por exemplo, então vai indo aí por um outro universo. Então aí a gente pensar nesses quatro artistas diante de um mesmo objeto, fazendo imagens tão diferentes, em estilos tão diferentes, a gente vai se aproximando desse entendimento do que é um estilo, né? Que é o modo particular como cada um desses quatro vai lidar com a sua imagem, vai criar a sua imagem, né? Aqui eu dei um exemplo externo, que é uma árvore, mas poderíamos não ter um objeto, né? Poderia ser um outro tipo de arte. Mas a gente vai pensar, mesmo que eu não esteja vendo nada, estou fazendo o desenho, mas eu quero fazer aquilo mais descritivo, né? Ou mais dentro daquilo que eu me lembro, né? Então eu vou estar ali me aproximando daquele naturalista. Se eu for arrumar a cena, né? Eu estou contando uma coisa com o meu desenho, mas eu tenho que arrumar aquilo, né? Deixar aquilo tudo bonitinho, arrumadinho, equilibrado, por mais que ele não seja na realidade. Então eu estou ali no idealismo, né? Então eu estou criando uma imagem ideal para uma realidade que não é. O expressionista, ele estaria pegando uma situação e contando essa situação na imagem com uma carga emocional enorme, né? Então vai ter muita tinta, vai ter muito gestual, né? Pegar tudo que tem ali de mais, se é uma situação difícil, mais doloroso, né? Qual seria aquele ponto, né, mais dramático daquilo, e aquilo estaria ganhando uma dimensão enorme, né? E o quarto artista, né, o surreal fantástico, ela faz uma diferença, né, entre surreal e fantástico, mas não cabe tantas explicações aqui que vão confundir. Então esse quarto, ele vai falar daquela situação, aí na imagem dele, ele vai imaginar muitas coisas, colocar ali muitas coisas que não estão de fato na situação. Então, imaginar coisas, né? Então, a gente poderia, né, tá pensando aí nesses quatro. Então, talvez agora você já consiga tá fazendo algum link, né, nesse modo que o seu cliente conta a sua história, fala de si com as suas imagens, né? Se é uma coisa mais descritiva, detalhada, se é uma coisa mais arrumada, ajustar para ficar bonito, se é uma coisa muito dramática, com muita carga emocional, ou se é uma coisa que está também muito na fantasia, né?
Então, é uma maneira simplificada, né, de estar falando disso, mas acho que dá para ter uma ideia, né, do que eu estou querendo trazer aqui hoje, falando dessa busca de um estilo, né, do nosso trabalho. Então, assim, o estilo, ele expressa, né, um modo particular de ser e estar no mundo, né, de como se vive aquela experiência, né, entendendo que ali no trabalho terapêutico com arte, o cliente está vivendo ali as suas imagens, né, está criando, está vivendo aquilo. Então, como é que ele se relaciona, de que modo se faz isso, que cores usa, né? Então a gente também vai percebendo nos conjuntos de imagens uma tendência, um estilo, né? Aquela pessoa que usa cores muito contrastantes ou cores muito suaves, os traços são delicados, curvilíneos, os traços são pontiagudos, né? Predominam essas expressões. As linhas são contínuas, são fragmentadas, tudo isso a gente vai percebendo ao analisar um conjunto de produções, né, de imagens dos nossos clientes. Uma repetição de elementos, de cores, de temas, os meios que usa, né, eu uso recorte papel, uso muito caneta, uso muito lápis, uso muito carvão, pega um material que suja, incomoda, tudo isso são os modos de estar se relacionando com o fazer artístico na terapia. Então, tudo isso vai entrar na nossa observação pensando aí no estilo, né? E aí a gente vai estar pensando em estilos muito particulares, né, de cada pessoa. E assim, queria saber a opinião de vocês. Eu falei que a gente tinha que conversar hoje, que tem um assunto, não tem uma coisa fechada aqui. Aqui são especulações, eu estou aqui pensando nesse assunto junto com vocês, então queria, né, que vocês escrevessem aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vou me colocar como exemplo. Eu estou numa fase que eu estou fazendo trabalhos com geometria, aquarela e geometria. É uma coisa que está me mobilizando. Por que está me mobilizando? Porque eu estou com muitas coisas acontecendo na minha vida, a cabeça está um pouco confusa, então se eu deixo tudo isso, né, embaralhado, isso me faz mal. Então, na arte, como é que ela me ajuda nesse sentido? Organizar. A geometria organiza, né? Vai estabelecendo um espaço para cada coisa. Então, fazer um desenho geométrico e pintar esse desenho geométrico com aquarela tem me dado muita paz, tranquilidade, é um descanso, é uma pausa, né? Até trouxe algumas imagens aqui, né? Então, então, se a gente pensar nas tendências estilísticas, seria um estilo idealista, né? A simetria, a organização, né? Esse aqui eu fiz hoje. Então, assim, essa questão, esse daqui é um traço antigo que eu vou colorir ainda, vou talvez colocar alguns círculos e tal. Então, assim, eu poderia chamar esse estilo de um estilo organizador, né? Então, no estilo organizador, eu diria que régua ajuda, com aqueles instrumentos de desenho, né? Lápis, borracha, compasso, esquadro, régua, né? E aí faz aquele desenho, aquela estrutura, né? E aí traz uma tinta de aquarela que já traz uma fluidez, traz um pouco de emoção naquilo que talvez seja muito duro demais, e a coisa vai. Então tem uma fluidez e tem uma estrutura, né? Tem um plano no fundo. E isso tem um efeito tranquilizador. Ele organiza, ele acalma,
né? É uma meditação fazer esse tipo de trabalho. Giovana, qual artista você se inspira? Em termos teóricos, a Feiga, Ostrower e Louise Bourgeois é uma artista que sempre me mobilizou bastante. Muitas artistas, né? Tem muita gente, né? Lydia Clark, Lydia Pape. Bom, muita gente. Esses trabalhos geométricos e essas aquarelas com a geometria, o artista que me inspira é o Paul Klee. Mas tem muitos artistas, né? Deixa eu pegar no Brasil mesmo, né? Arte concreta, arte neoconcreta, a gente vai ter a geometria, né? Ali presente. A geometria é muito presente na arte moderna e na arte contemporânea. Heloísa, estou pensando que às vezes a imagem traz uma carga de emoção muito forte, mas na vida cotidiana a pessoa mostra o contrário: organização, razão, lógica, método. A imagem traz o que é reprimido. Sim, a gente pode estar... A pessoa fazer uma imagem, né, a sua produção nesse estilo idealista, né, organizar, fazer uma coisa geométrica, trabalhos simétricos, né, essa coisa muito organizada e a vida ser muito caótica, por exemplo, então aquela imagem, aquele estilo não é algo que seja como ela é e como ela se comporta, como ela vive a vida dela, mas aquilo é o que precisa. Então, é entender que até inconscientemente a pessoa busca aquilo que precisa. Então, está desenvolvendo isso, essa organização, no fazer artístico na terapia. E isso pode ser uma coisa espontânea, né? Porque é uma necessidade, né? de organização. Isso pode ser proposto pelo terapeuta, mas isso também pode ser um movimento espontâneo, né? Essa busca por esse estilo organizador. Acho que eu vou dar nome para isso, estilo organizador. E tem isso que você trouxe, que a pessoa, na verdade, está lá fora, na vida, nas suas relações, sempre impecável, tudo muito organizado, aquela casa arrumada, tá tudo em ordem, não esquece do aniversário de ninguém, tá tudo certo, né? Tudo muito nesse modelo idealizado e está cumprindo esse papel. E chega na terapia, na hora de fazer arte, aquele lugar onde solta tudo que está preso, contido e que está doendo, né? Está fazendo mal. Então, aquele lugar de ser um lugar de catarse, arrebatador, é um espaço necessário, né? Aí, no trabalho, né, terapêutico, como é que vai se equilibrando isso, né? Abrindo espaço, né, para expressão na vida real, que é fora ali da terapia, né? Como é que vai se ter um espaço para que essa emoção e essa coisa talvez mais desarrumada ganhe espaço e traga mais saúde, né? E a que está muito desorganizada conseguir se estruturar, né, para poder realizar e fazer as coisas que precisa. Então a gente tem aí, acho que esses dois estilos, o organizador e o expressionista, eu acho que são dois pontos bem importantes, né? Para a gente estar pensando. E a gente pode pensar nesse expressionismo, por exemplo, como tudo que for um trabalho assim com muita carga emocional no gesto, no traço, mas também nas cores muito contrastantes. A gente pode perceber isso também às vezes no excesso, né? Então tá fazendo uma pintura, bota muita tinta, né? Vai fazer uma aquarela, muita água, transborda. Então, essa carga emocional, ela pode estar aparecendo ali de muitas maneiras, né? Vai fazer uma colagem, põe coisa demais, né? Ou então tem essa necessidade de rasgar as coisas, né? Amassar as coisas. Então, todo esse movimento que vai dar vazão, né, para aquela emoção que precisa, né, de um espaço, ela vai estar ali nesse estilo expressionista. Então, acho que um pouco isso, assim, a gente vai vendo, a gente não vai ver só as imagens, né?
no caso do trabalho artístico, na terapia, vai ser muito observar todo o processo, então tem um comportamento, né? Então, às vezes, a gente pode perceber, identificar um estilo na fala, no comportamento, nas coisas que traz, e a imagem parecer de outra pessoa, né? Então, aí está muito dissociado, né? O discurso e a imagem. E aí, como é que é na vida real, né? Na vida lá fora, nos relacionamentos, né? Como é que está esse mundo interno? Então, é um longo trabalho e bem importante para ser feito. Mas é interessante a gente ir observando esses estilos, né? A gente percebe até na roupa, no gestual. Eu falo com as mãos, né? Sou descendente de italiano, não consigo ficar com a mão parada, né? Já me falaram assim, para de mexer essa mão. Eu falo, não consigo, você ficar com a mão assim para baixo, não consigo nem falar, né? A mão tem que estar falando, né? Enfim, é um estilo. Faz parte do estilo, né? O estilo, assim, esse conjunto de coisas, é um conjunto de características, né? E aí, assim, esse estilo também não é uma coisa amarrada e fechada, né? O artista não fica amarrado no estilo dele, e muito menos o nosso cliente vai ter que ficar amarrado, né? Descobriu ali um caminho, um tipo de imagem, tá ali curtindo fazer, a gente consegue ver as séries e tudo isso, mas acontecimentos, né, atravessam, né, e o estilo muda. Então, às vezes a pessoa tem um tipo de trabalho numa sequência, mas tem trabalhos diferentes, né? De repente aparece um trabalho diferente aqui, outro ali, né? Que eles podem até estar conversando aí numa outra linha, mas porque coisas acontecem. Eu posso ter um modo, né, de estar lidando com as coisas, de repente vem um acontecimento inesperado que me atravessa e o meu trabalho vai mudar. Meu trabalho não vai se manter, ele vai mudar de estilo, porque existem mudanças, né? Mudam os valores, muda alguma coisa, a vida vira de pernas pro ar, e pode ser que seu estilo, que estava muito tranquilo, delicado e harmonioso, mude, né? Mude temporariamente, ou, né, depois se integre e entre combinado, porque a Feiga, quando ela fala das correntes estilísticas, ela fala uma coisa interessante também, que elas não são, elas não estão imunes umas das outras, né? Um trabalho, né, falando da história da arte, pode estar trazendo um pouco de vários estilos, dessas correntes estilísticas básicas, né? E então vai ter uma tendência, o que está mais forte naquela obra. Então, são coisas que a gente pega da arte, aí tem que mastigar como isso entra no trabalho terapêutico, como é que isso vai ajudar na minha observação, né? Seria uma expressão do inconsciente. Essa questão de imagens do inconsciente, expressão do inconsciente, toda vez que um artista vai trabalhar, o inconsciente vem trabalhar junto. Você não liga e desliga, né? Então, sim. E mesmo quando a gente faz um trabalho muito racional, então vamos pensar aí, estou muito consciente, eu vou fazer 20 quadrados, vou medir e tal. Isso não significa que aquele trabalho, em algum momento, não venha um conteúdo que você não tenha pensado, acontece uma surpresa, né? Você, de repente, com o trabalho terminado, vem uma informação nova, um insight diferente. Então, assim, o inconsciente está presente o tempo inteiro. Oficina Criarte, Maria Tereza. Em arte terapia podemos tudo, porém esse chamado estilo organizador, idealista, realmente poderá ajudar acalmando, focando no trabalho, provocando reflexões sobre a própria vida. A gente vai estar pegando esse fazer artístico para refletir sobre as nossas vidas,
né? E no caso de um atendimento, né, o cliente está lá se pensando, né? Então tem ali uma autoinvestigação, esse autoconhecimento e vai estar as obras, esse fazer artístico, esses processos vão estar ajudando, né? Mas eu gostei de pensar nesse estilo assim, simétrico, geométrico, né? E tudo isso que você arruma como organizador. Aliás, eu tenho uma tendência acho que o meu estilo é muito esse estilo organizador, né? Porque eu peguei um outro trabalho meu aqui, porque eu gosto de caixinha, né? Então aqui é um trabalho 3D, com caixinhas de fósforo, estopa e uma florzinha de plástico num papelão. Então, o material é esse. Mas aqui é uma organização, né? Então, olha só, tem uma organização, tem um número certo, tem uma distância certa, as caixinhas estão todas iguais, mas olha só, isso aqui não é igual, né? Essa estopa escapou de um lugar para o outro, as coisas caíram, então assim, tem uma organização, mas tem espaço para o inesperado, né? Então, eu gosto bastante disso aqui, e o nome desse trabalho aqui era cada um mais ou menos no seu quadrado, né? Então, acho que até esse nome do trabalho, mais ou menos no seu quadrado, fica aí nesse meio do caminho, que é aquela coisa organizadora, mas tem espaço para algumas escapadas, né, para um improviso, que eu acho também super importante a gente ter essa flexibilidade. Então, assim, quero muito saber a opinião de vocês sobre essa live de hoje, né? Arte terapia e as imagens em busca de um estilo. O que vocês pensam sobre isso, né? Esse é um espaço também em construção, a gente também está trocando ideias. Então, se você não assistiu do início, né, tá entrando agora, depois assiste, o vídeo vai ficar gravado. Deixa seus comentários, né? Porque é uma pena que o que fica escrito aqui ao vivo se perde, né, na gravação. Então, se vocês quiserem escrever nos comentários, agradeço, vai ser bem legal. Compartilhar com colegas, né, que vocês acham que possam se beneficiar dos conteúdos aqui desse canal. Muito obrigada para vocês. Então, coloquem comentários, assim, né? A live de hoje é uma ideia que não tem uma coisa fechada, né? Uma coisa para a gente ir pensando. Então, quero saber aí as reflexões de vocês sobre o estilo. Como trazer esse tema da arte para os nossos atendimentos terapêuticos, tá bom? Beijo para vocês, boa noite, tchau!